mais uma vez aqui iniciando, né, o nosso programa de entrevista do nosso projeto integrador do 5º e 6º período das faculdades Dr. de Manhuaçu, recebendo hoje, né, o nosso egresso de destaque, Luciano Lincoln Leal Júnior, né, advogado criminalista, para a gente poder conversar sobre justiça criminal e presunção de inocência. Tema importante, um tema quente, né, que está na mídia, e é também um objeto de estudo de todos nós aqui nesse projeto integrador. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui ao doutor Luciano Lincoln, né, para poder participar do nosso programa. Né, foi muito bom você ter aceito, porque é uma maneira, né, de você aprofundar, né, essa temática juntamente aqui com todos nós. Viu, Luciano? Seja bem-vindo. Obrigado, Oscar. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Né? É um enorme prazer para mim, até porque, como o próprio Oscar mencionou, eu sou egresso também da DOCTO, né? Então, isso para mim, além de ser um prazer, é uma grande satisfação também poder contribuir com o conhecimento de vocês. Eu espero poder ajudar hoje no que for possível para poder evoluir o conhecimento de vocês, né? Não só no âmbito jurídico, mas também no âmbito pessoal, porque isso também é importante no decorrer da faculdade e da vida também, né? É um grande prazer. Muito obrigado pela oportunidade, Oscar. Nada, estamos aqui para poder justamente promover esse debate. E, Luciano, só para você entender, né, você já, né, como foi nosso aluno recente, formou em 2018, mas já existiu o projeto integrador. Então, a ideia e o objetivo do projeto integrador é ser um projeto extensionista. O que é isso? É a gente poder levar aquilo que a gente discute na sala de aula para a sociedade, né, promover o conhecimento não só, né, internamente. Então, é o papel nosso enquanto professor, enquanto aluno, aluna, né, a comunidade acadêmica, em promover esse diálogo, né, com a sociedade, para que todos possam, né, fazer valer a ideia da interpretação, no sentido de que todos nós, né, somos intérpretes, por exemplo, da Constituição Federal, afinal de contas, todos nós nos submetemos a ela. Então, tratar de um tema como esse, né, na esfera criminal, né, um tema sensível e que é muito quente, no sentido de ele estar em discussão, e haverem, né, existirem posicionamentos, né, tanto a favor, né, e tanto contrários a ele, poder conversar disso nesse momento é uma maneira da gente poder, né, democratizar o conhecimento acerca dessa situação. E a dinâmica nossa é fazer com que os próprios alunos e alunas, né, eles participem diretamente, né, das entrevistas. E por quê? Porque eles são protagonistas. Né? O tema que a gente está conversando aqui hoje é um tema que eles prepararam, estudaram, prepararam as perguntas justamente para haver essa conexão, né, direta aqui deles com, né, nós dois que somos aqui né, os intermediários do assunto. Então, eu vou passar aqui a palavra para a nossa aluna, deixa eu só puxar aqui, aluna Rita Nicomedes. Rita. Então, antes de eu fazer pergunta, queria frisar uma questão que eu achei muito interessante. Essa questão, né, da presunção de inocência, quando eu estava estudando, eu vi sobre a questão que o pessoal demanda muito uma justiça, como fala, uma decisão muito rápida. Quando eu fui pesquisar, eu vi alguns casos que vai assim, desde corrupção até assassinato de família. Sabe esses casos que comovem a gente, que a gente vê e fala assim, nossa, é uma coisa que não acontece com a gente, está longe, mas a gente sente a dor. E eu me coloquei no lugar e eu comecei a pensar que a gente pede muito por uma justiça, mesmo que não tenha nada a ver com a gente. Mas a gente sempre vê um lado só da história e não vê o outro lado. E a minha pergunta, ela vai justamente nessa questão, que é a dificuldade que a justiça tem para enfrentar isso. Então, assim, de que forma o princípio da presunção de inocência influencia nas práticas da justiça criminal brasileira, especialmente diante de tensão entre garantias fundamentais e demanda social por punição imediata? Seria, né? A gente quer ver a pessoa que é culpada presa o mais rápido possível. A gente pensa, é uma tragédia, tem que, como se diz, tem que estar preso. Mas e se a pessoa tiver, se for um caso que tenha outro lado? E se a gente prender aquela pessoa e a pessoa não for culpada? Como que fica? Porque, assim, vou lá, prendeu, né, deu a pena, tudo aquilo, a pessoa, uma vez, mesmo que ela seja inocente, que a justiça, a gente sabe que demora, volte atrás, ela
tem a liberdade, o nome dela está manchado. Então, eu queria saber como a dificuldade que a justiça enfrenta com isso. Rita, boa noite também, né? Veja bem, o seu comentário é muito interessante, né? E a pergunta também pelo seguinte: se a gente for analisar a Constituição, né? Eu gosto de dizer isso porque quando a gente está na faculdade, geralmente os professores de constitucional contam para a gente que se a gente for analisar a Constituição, é uma história muito linda, é um livro, é um conto, muito bacana. Só que quando a gente vai para a realidade, né? É um campo de guerra, é muito diferente. Então, quando a gente fala de presunção de inocência, né, sistema acusatório, que é hoje o atual no Brasil, nós temos ali esculpido no artigo 5º, no seu inciso 52, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Isso é básico. Então, o tratamento com todo mundo, com todos os casos, deveria ser igual. Só que quando é um caso de repercussão social, né, ainda que seja, pode ser no país inteiro, ou então somente numa cidade pequena, né, como nós temos diversas no nosso estado, a repercussão social, ela garante um atropelo mesmo da presunção de inocência. Porque é muito comum injustiças baseadas simplesmente no que eu gosto de chamar de tribunal social, tribunal da internet, que hoje tem demais, né? Então, a partir do momento em que acontece determinado fato, vejam bem, aconteceu determinado fato, às vezes a mídia, ou então até a própria sociedade daquela localidade já condena a pessoa, independentemente do crime. Principalmente quando se trata de um crime, por exemplo, sexual. Se vocês tomarem conhecimento que na cidade de vocês, por exemplo, determinado rapaz, determinada pessoa, né, não vou falar só rapaz porque pode acontecer tanto quanto homem quanto mulher, mas determinada pessoa tem uma relação sexual, ou então uma relação mais simples que seja, um ato libidinoso com um menor de 14 anos, provavelmente todo mundo vai julgar. Opa, crime de estupro. Só que muitas vezes, e eu digo para vocês muitas vezes mesmo, né, isso na minha experiência, acontece de ter todo um trâmite processual e lá no final demonstrar que os fatos não se deram exatamente daquela forma. Só que aquela pessoa que foi acusada, além de todo o transtorno de sofrer um processo judicial, de ser esculpida uma culpa em cima dela, por mais que ela seja inocentada depois, né, seja um processo de 1 ano, 2 anos, 3 anos de duração, ela vai carregar uma mancha para o resto da vida dela, independentemente se ela vai ser culpada, se ela vai ser inocente. Então, muitas vezes, a pessoa inocente, ela acaba sofrendo até mais que o culpado, porque, veja bem, eu gosto de fazer sempre um exame pessoal, porque quando, imagina só, se você é culpado por determinado crime, no final das contas, você está sendo acusado daquilo, acredito que na cabeça de muitos dos delinquentes, pô, eu fiz mesmo, ok, por mais que eu não assume para o advogado, eu não assume para a justiça. Mas quando você não fez, você é realmente inocente, você é colocado atrás das grades, você é julgado pelo juiz, pelo promotor, às vezes até pelo próprio advogado, e muitas vezes, por mais triste que seja, pela família. Eu tenho clientes, por exemplo, que é acusados de abuso sexual, que está abandonado na cadeia, entendeu? E nega até a morte que não fez. Não só de crimes sexuais, eu friso essa questão do crime sexual porque é muito comum, geralmente tem um preconceito maior, né? Mas pode ser de qualquer outro crime, entendeu? O mais triste de tudo, às vezes, é a própria família abandonar, não acreditar na palavra da pessoa. Mas aí entra uma grande questão, que é o se. E se essa pessoa realmente foi inocente? Entendeu? Porque para nós chegarmos, inclusive, no princípio da presunção de inocência, foi necessário acontecer pode-se dizer que inúmeras barbáries. Desde os tempos antigos, né, se a gente for fazer um estudo, né, até fazer um paralelo com vocês aqui, né, até para não ficar muito longo o meu comentário, na minha resposta, mas se a gente for fazer um estudo antropológico de tudo que aconteceu desde o início, desde os primórdios da Terra, nós temos diversas práticas criminosas. A pessoa cometeu um delito, ela tem que pagar por aquilo. No meio tempo foram sendo criadas normas, foi sendo criado normas, e essas pessoas que cometeram algum tipo de delito para aquela sociedade, para aquela comunidade, ela tinha que pagar por isso. E antigamente, provavelmente vocês já devem ter até ouvido de algum professor na faculdade, que era comum se aplicar o que a gente chama de lei de talião, que é o dente por dente, olho por olho. Se você matou meu filho, eu tenho direito de matar o seu filho. Se você matou minha mãe, eu tenho direito de matar a sua mãe. Só que isso gera um caos enorme. Por isso que, inclusive no avançado tempo, a gente dá um salto no tempo,
quando a gente envolve um pouco de política também com religião, né, que foi o escancarado cristianismo, nós temos uma ideia voltada de que a presunção não era de inocência, era de culpabilidade. A pessoa, ela ficava presa, ela era condenada muitas vezes sem um julgamento. A partir do momento em que se teve a notícia de que a pessoa pode, digo pode porque não tinha-se uma certeza, pode ter cometido algum crime, ela já era colocada, afastava ela da sociedade e ela passava por um julgamento. Nós temos um exemplo, por exemplo, de Jesus Cristo. Jesus Cristo, inclusive, foi julgado por quem? Pela sociedade. Entendeu? Então, com o avançar do tempo, e mais avançar ainda, nós só fomos ter escancarado na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, somente em 88, o princípio da presunção de inocência. Exatamente pelo número que quase praticamente não dá para poder contar quantas barbáries já não aconteceram por simplesmente acharem que uma pessoa cometeu um delito, mas na verdade ela, sem ter o ar da dúvida, muitas vezes sem poder enfrentar um processo legal, ela acabou sendo culpabilizada por uma coisa que ela não fez. Aí entra uma questão, inclusive, da própria sociedade, porque a sociedade, em casos, por exemplo, de tribunal do júri, é ela que decide. O tribunal do júri são 7 jurados, por exemplo, né? E esses jurados é que vão decidir a vida daquela pessoa. Se determinado fato aconteceu naquela cidade, a cidade é pequena, normalmente esses jurados já vão para o julgamento com um pensamento viciado. Eles já sabem o que aconteceu. Eles já vão com uma sentença pronta na cabeça, entendeu? E por mais que o advogado fale, mostre isso, mostre aquilo, normalmente a tendência é que esses jurados condenem a pessoa, entendeu? Tanto que tem até um detalhe, no, salvo engano, no artigo 424 ou 427, não sei, do Código de Processo Penal, nós temos a figura do desaforamento. O que é isso? Quando determinado fato alcança uma repercussão tão grande na localidade, se for provado que aquilo pode influenciar na decisão dos jurados, a gente pode pedir um desaforamento, que é que aquele julgamento seja realizado em outro local, para poder promover uma imparcialidade dos jurados. Ou seja, se um jurado de determinado local, se os 7 jurados que sejam, eles já estão viciados a respeito de determinado fato, eles não vão julgar com imparcialidade. Eles não vão julgar igual um juiz, por exemplo, tem que fazer, né, com a imparcialidade, para poder decidir com base nas informações que tem no processo. Porque a partir do momento em que se tiver informações externas, influências externas, você passa a julgar sem a imparcialidade. Você passa a não considerar exatamente o que tem de prova. Porque, como nós temos hoje um sistema acusatório, nós temos ali um promotor, né, o Estado, através ali da promotoria de justiça, acusando, que também é fiscal da lei, e nós temos o advogado, também na oportunidade de tentar demonstrar a inocência da pessoa, ou então até mesmo garantir que ela tenha os direitos respeitados. Então, o juiz, ao analisar a causa, ele tem que pegar exatamente o que tem no processo e avaliar se aquilo ali vai gerar uma condenação ou uma absolvição. E somente depois do julgamento, quando se esgotar a via recursal, né, que no caso é o trânsito em julgado, é que aquela pessoa poderá ser considerada culpada. Exatamente por conta de uma evolução histórica, de todos esses detalhes, é que nós chegamos nesse patamar, para poder evitar injustiças. Embora a gente saiba que na realidade hoje é muito comum acontecer injustiça ainda. Claro que não existe um sistema perfeito, mas a gente tem que prezar o máximo possível, não só advogado, mas todos envolvidos no meio judiciário, principalmente o judiciário, prezar para que a justiça seja feita, mas não de uma forma peculiar relacionada somente a determinado caso, mas em todos. E o que a gente tem que lembrar sempre é o seguinte: a presunção de culpabilidade é sempre na perspectiva do outro, né? Quando a perspectiva é nossa, né, às vezes de um parente próximo, a gente quer que a presunção de inocência ela se mantenha. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, para que a justiça não seja essa justiça elitista, né, direcionada para um determinado segmento de pessoas. Afinal de contas, né, ninguém está livre, né, do cometimento de um crime. Talvez a gente não vai, de forma alguma, se envolver com determinadas condutas, mas existem condutas culposas, por exemplo, que a gente, né, independente, né, da vontade, acaba acontecendo. E como é que a gente quer, né, de alguma forma, lidar com uma situação como essa se a gente não garante a presunção de inocência, que é para todos? Só garantir a presunção de inocência para todos, né, que a gente consegue, né, concretizar, né, esse aspecto democrático, né, da justiça criminal.
Vou até fazer um acréscimo, Oscar, se me permite. Normalmente, isso é um pouco difícil de entrar na nossa cabeça, às vezes até para algumas pessoas que são leigas, que não estudam a respeito, mas uma forma fácil da gente lidar com isso, muitas vezes considerar a situação, é quando acontece com alguém próximo. Seja alguém próximo sendo acusado injustamente, que aí a gente passa a entender a necessidade de possuir direitos, né? Assim também como alguém próximo da gente é vítima, porque aí a gente passa a ser parcial, porque você quer um julgamento para aquela pessoa porque ela fez um mal para alguém próximo a você. Por isso a necessidade da imparcialidade, porque senão acaba sendo algo realmente que você vai selecionar como vai julgar. Muito bom. E assim, dando seguimento aqui, a gente tem uma outra pergunta bem interessante também, no sentido, né, midiático, né, que a gente acaba, de alguma forma, vinculando a essa pergunta da Rita. Então, Rita, muito obrigado pela sua participação. E eu vou chamar aqui agora a aluna Caroline Duarte Paixão. Eu usei o meu tema e a minha pergunta para poder estar falando sobre esse assunto, que é as redes sociais, onde as pessoas estão usando ela muito como uma terra sem lei, praticando bullying, calúnia, difamação, de uma forma a qual não vai ter tanto prejuízo a qual estaria sendo feito assim, né, pessoalmente. E não sei se o senhor conhece, o Luciano conhece, recentemente o influenciador Ítalo Santos foi preso por tráfico humano e exploração sexual infantil, onde todas as provas contra ele estavam nas suas redes sociais, onde ele postava diversos, ele tinha milhões de seguidores, esses milhões de seguidores seguiam, consumiam isso, e por trás disso tudo tinha o tráfico humano e a exploração sexual infantil. Aí eu gostaria de perguntar, Luciano, como a cobertura da mídia pode afetar o direito de um acusado ser presumido inocente? Interessante pergunta, e o seu comentário, inclusive, a respeito desse caso, até para de início a gente até já bater nessa tecla, eu particularmente não acompanhei muito a respeito desse caso do Ítalo, mas eu vi algumas coisas, inclusive na mídia mesmo, nas redes sociais, né, e vi que é um caso que está em apuração ainda e que basicamente, ao que parece, todas as provas estão nas redes sociais, né, mas eu não sei exatamente a fundo o que aconteceu, né, e de certo modo, como advogado, até por trabalhar com situações de certo modo semelhantes, eu tenho muito preconceito com o que a gente ouve na mídia e também nas redes sociais, o que inclusive a gente já faz um paralelo à sua pergunta para poder respondê-la. A mídia e as redes sociais no geral são bem perigosas, né, principalmente para quando a gente vai fazer uma defesa, porque, como eu disse até anteriormente, normalmente a sociedade já julga aquele caso, já julga aquela pessoa antes mesmo de qualquer processo, qualquer ação penal. Às vezes está sendo investigado para poder avaliar se aquilo ali vai se tornar um processo, mas a sociedade inteira já condenou, já tem a sua sentença pronta, entendeu? Então, a mídia, principalmente, muda muito alguns detalhes a respeito de determinados casos. Eu vou até te dar um exemplo, né, um exemplo para vocês, de um caso que eu acompanhei de perto recentemente, até da Grande BH, de uma colega minha, onde uma mulher de 30 e poucos anos tinha matado o marido e enterrado ele no quintal. Isso saiu em reportagens para todos os lugares, não sei se algum de vocês chegou a ver, né, eu acho que passou mais na região metropolitana, né, mas era um caso bem complexo, um homicídio, acho que foram com 3 qualificadoras, né, então, ao que parece, era um caso perdido. Até porque a mídia noticiou que a mulher tinha matado friamente o marido e ocultado o corpo no quintal da própria casa. Então, assim, isso é um absurdo. Se você não tiver nenhum conhecimento a respeito do caso, você para e imagina, pô, essa mulher tem que ser condenada mesmo, né? Ela é cruel, é uma péssima pessoa e tudo mais. E essa colega minha de BH, junto com alguns outros advogados, foram para o júri preparados com uma carta na manga. Por quê? Até então, a mídia tinha noticiado exatamente isso que eu contei para vocês. Porém, tanto a mídia quanto o Ministério Público não trouxeram nenhuma informação do porquê aquela mulher fez isso. Entendeu? Essa era exatamente a estratégia da defesa. Essa mulher sofria violência doméstica. Tinha diversas ocorrências onde
o camarada bateu nela brutalmente, machucou ela, chegou a ser hospitalizada. Então, assim, são situações que para o Ministério Público, para a acusação, não importou nada. Não importou, isso não fez diferença. Ela matou, então ela tem que pagar por isso. Faltando uma semana, mais ou menos, para o júri, os advogados anunciaram uma coletiva de imprensa e antes de juntar toda a documentação no processo, eles anunciaram para a mídia todos esses documentos, que para mim foi uma forma muito brilhante, até porque isso não tinha no processo ainda. Um detalhe importante é que o processo era sigiloso, então eles não poderiam, os advogados não poderiam dar acesso à mídia, isso não poderia ser publicado de forma tão relevante. Então, antes de publicar qualquer coisa, de juntar no processo qualquer coisa, eles deram acesso à mídia sobre o que tinha acontecido. E o que a mídia passou a fazer? Começou a informar o porquê que a mulher tinha feito aquilo. E qual que era a estratégia da defesa? Da publicidade, que aquela mulher teve uma motivação. E quando se tem uma motivação, o jogo poderia virar no júri, que foi exatamente o que aconteceu. Os jurados reconheceram que não foi por motivo fútil a prática do crime, e reconheceram também o que a gente chama de homicídio privilegiado, que é uma redução de pena quando normalmente a vítima, aliás, o réu, comete o crime motivado por algum relevante valor moral ou social, ou então por uma injusta provocação da vítima, que foi exatamente o caso dessa mulher. Então, a mídia é muito perigosa porque normalmente o que a mídia quer? O que sai na mídia? São informações que todo mundo quer ver. É violência, às vezes até a própria motivação não importa para a mídia, isso não dá repercussão, entendeu? Isso não dá audiência. Agora, a partir do momento em que se usa de forma inteligente também a mídia, né, claro que de forma estratégica, às vezes pode ser útil também. Claro que falando isso para vocês como advogado, né? Já vi situações igual essa dessa mulher, onde a mídia, para todos os efeitos, acabou com o caso, acabou com a defesa. Mas a defesa conseguiu virar de uma forma inteligente. Mas muitas vezes, nem sempre, a gente vai conseguir ter esse papel, entendeu? Tanto que, nesse caso específico dessa mulher, os jurados foram sabendo que essa mulher tinha sofrido violência doméstica. Então, assim, num contexto geral, a mídia, as redes sociais, é um perigo. Né? Eu costumo dizer que é um perigo danado mesmo, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se você ouve de algum colega de vocês aí, que cometeu determinado crime, que aconteceu isso, mas muitas vezes as informações para sair às pressas, né? Porque se aconteceu um determinado fato agora, todo mundo está curioso agora. Então a reportagem ela tem que ser mais séria, tem que sair agora. Então essa prestação de informações apressadas, muitas vezes acaba sendo informações equivocadas. Isso prejudica a pessoa e acaba conduzindo toda a sociedade para um pensamento errado sobre o que aconteceu. Então, por mais que a gente escute na mídia, sai nas reportagens aí, eu acompanho muito, por exemplo, sai muita reportagem do Metrópolis, né? Às vezes são coisas até realmente reais, mas o que importa de verdade é o que realmente aconteceu. E para a gente, principalmente profissionais do direito, sejam advogados, juízes, promotores, delegados, a gente tem que se atentar à lei. A gente precisa ficar atento ao que realmente aconteceu e principalmente a apuração dos fatos, seja por meio ali da delegacia, na hora da investigação, seja por meio de uma ação penal, né? Claro que em alguns casos, às vezes, não tem nem muito o que fazer, isso eu confesso para vocês. As informações saem redondinhas ali, a gente sabe tudo o que aconteceu, mas eu posso afirmar para vocês, assim, são quase 10 anos de envolvimento na área jurídica, é mais comum sair informações equivocadas do que informações certas. Isso aí eu posso garantir para vocês. Por isso que, principalmente para nós, né, para vocês que estão se envolvendo agora no mundo do direito, digamos assim, é preciso ter muita atenção às informações que saem na mídia. Seja ali de uma pessoa conhecida, seja de qualquer caso, né? Principalmente, por exemplo, em relação a esse caso do Ítalo. Para todos os efeitos, o Ítalo é a pior pessoa do mundo agora no Brasil, né, na mídia. Mas se ao final ele for absolvido, aí volta aquela resposta que eu dei lá no primeiro caso, né? Ele vai carregar essa mancha para o resto da vida. O Ítalo foi absolvido, mas será que não foi a justiça que vacilou, não? Absolveram ele por quê? Tanto que isso atrai até um detalhe importante. Se o juiz que condená-lo realmente der uma pena ok, sei lá, 10 anos, 20 anos, o nome do juiz não vai sair no cenário nacional. Agora, se o juiz absolvê-lo, pode ter certeza que vocês vão ver lá no jornal a informação de quem foi o juiz, qual o nome do juiz que absolveu o Ítalo Santos. Funciona exatamente dessa forma. Por quê? Porque isso dá ibope.
Se está certo, se está errado, infelizmente, muitas vezes, para alguns repórteres, isso não importa. Entenderam? Exatamente, né? É aquela máxima, né, que acaba sendo destacada sempre. Existe um inquérito e um processo com mídia e um sem mídia, né? São processos, inquéritos distintos, né, porque acaba gerando, né, todo um destaque, uma relevância, a ponto das pessoas consumirem informações e repassarem informações sem ter, né, um aprofundamento em relação a isso. A gente não passa por isso só, né, na primeira instância, né? A gente acompanhou agora, essas semanas passadas aí, o julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, onde estava todo mundo acompanhando, todo mundo dá, né, o seu parecer, todo mundo dá, né, a sua sentença ali para aquela situação, seja absolvendo, seja condenando, mas de conhecimento acerca do que está sendo julgado ali dos fatos, a gente acaba tendo somente aquilo que é noticiado pela mídia. Então, isso é um grande problema. Então, a gente tem que ter tanta atenção com aquilo que a gente ouve, que é a gente conferir, você destacou isso bem, e, melhor ainda, né, aquilo que a gente recebe de informação, antes de repassar, a gente tem que ter um cuidado também, né, para que a gente não cometa, inclusive, um crime. Né, porque muitas vezes pode acabar acarretando o cometimento de um crime, ainda que não seja com a intenção de fazer, né, uma difamação, né, mas isso pode acabar ocorrendo, a depender do que você fale, né, de uma pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, nós, principalmente estudantes de direito, que a gente lida, né, com informações, muitas vezes que são informações relevantes ali e sensíveis, a gente tem que tomar um cuidado enorme com as informações que a gente tem sobre o nosso domínio, para que a gente não incorra em nenhum tipo de ilegalidade. Então, foi muito bem destacado aí também a pergunta, né, da Caroline, agradeço aí a sua participação, viu, Caroline? E a resposta, né, do Luciano, que foi também nesse sentido. E a terceira pergunta, ela também está nesse contexto. Então, por isso que eu vou chamar agora, né, vou chamar o Matheus Guilherme para poder estar fazendo a sua participação aqui. Matheus Guilherme Rodrigues. Boa noite a todos que estão presentes aqui. Eu gostaria de fazer a terceira pergunta. Nos últimos anos, vimos muitos casos em que a mídia e as redes sociais acabam condenando pessoas antes mesmo do julgamento definitivo, né? O que levanta discussões sobre linchamento moral e exposição indevida. Diante disso, como que a justiça criminal pode equilibrar a necessidade de dar respostas rápidas à sociedade com a garantia da presunção de inocência prevista na Constituição? Ótima pergunta, Matheus. Veja bem, nós temos um sistema judiciário hoje no Brasil que muitas vezes, né, se você conversar com qualquer advogado, a grande maioria vai te falar que o sistema judiciário hoje é lento. E eu acho que dá para poder arriscar dizer que qualquer pessoa que tem algum processo que você perguntar, ela vai falar que o sistema judiciário é lento. Só que quando é um caso de repercussão, ele é rápido. Isso é curioso, não é? Porque por que um caso de repercussão corre tão rápido e outros casos, né, é aquela coisa? Por que um caso de repercussão correu tão rápido e o meu tá agarrado toda a vida? Entendeu? A grande pergunta é essa. Então, assim, nós temos realmente um atropelo do princípio da presunção de inocência, principalmente quando tem casos de repercussão, voltado aí para a área criminal, mas não só a área criminal, mas outros casos também, seja da parte trabalhista, às vezes também da parte civil. Mas é curioso, é uma pergunta que eu acho que quase ninguém sabe responder. Mas um detalhe a respeito disso é que a gente percebe que se um determinado caso correu rápido, significa que o judiciário funciona, entendeu? Porém, o que muitas pessoas não sabem é que o judiciário, através do juiz ali, né, principalmente o magistrado, ele não tem que dar uma resposta social. Não é a função do juiz dar uma resposta social. A função dele é aplicar a lei, entendeu? Quem dá a resposta social são políticas públicas. Políticas públicas são o quê? Por exemplo, eu tenho pessoas passando fome em determinado local. Então, eu vou criar um mecanismo de levar comida até essas pessoas. Quem faz isso são os políticos. Quem elege esses políticos somos nós. Então, isso é política pública, né? Quem tem que dar resposta para a comunidade não é o judiciário. O juiz, ele tem que aplicar a lei. Ele tem que avaliar aquele caso que surgiu para ele ali na mesa dele, com as provas apresentadas pela defesa, pela acusação, né? Não só na área criminal, como eu já disse, mas ele tem que avaliar o caso de acordo com aquilo ali, sem interferências externas, entendeu? Por exemplo, como eu trabalho muito com júri, é muito comum, na hora dos debates, a gente ouvir
do promotor, a gente tem que dar uma resposta para a comunidade, né? A gente tem que dar uma resposta sobre o que aconteceu. Não é dar uma resposta para a comunidade, tem que aplicar a lei. Se aquele caso tem as informações ali de que aquela pessoa de fato merece ser condenada, então nós temos uma ideia de que aquela pessoa provavelmente será condenada. Só que se você deixar interferências externas atrapalharem o julgamento, aí a gente perde também a questão da imparcialidade. Por isso que é muito interessante a gente lembrar desse ponto, porque muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, né? Porque a presunção de inocência ela é atropelada exatamente por isso. Porque hoje, se qualquer um de vocês cometer determinado delito e sair, for um caso de repercussão, não vai sair lá o Matheus, a Maria, a Pâmela cometeu determinado crime. Vai sair um estudante de direito que cometeu determinado crime. É assim que funcionam as coisas, entendeu? Porque piora, porque agrava. Nossa, um estudante de direito fez isso, um advogado fez isso, um professor e advogado, Oscar, da faculdade tal, renomado, fez isso. É desse jeito que funciona. Então, assim, um dos mecanismos que seria interessante para poder mudar isso seria realmente investir no que eu acabei de dizer de políticas públicas, porque a gente já sabe, diante desses casos de repercussão, que o judiciário funciona. Tá, mas se funciona para alguns casos, tem que funcionar para os demais. Mas por que não funciona para os demais? Falta corpo jurídico, falta juiz, falta assessor, falta promotor. Então, vamos investir mais nessas pessoas, nesses cargos, vamos colocar mais gente trabalhando, entendeu? Então, a gente tem que buscar uma solução dentro do judiciário. Falta advogado? Então, beleza, vamos investir de alguma forma para poder ter mais advogado, para poder ter mais defensor. Então, o interessante é que se analise, se faça uma avaliação do que está acontecendo, entendeu? Para poder, sim, a gente tentar chegar numa solução. Significa que vai dar certo? Não sabemos. Mas se a gente não tentar também, aí não vai funcionar em nada. Excelente, Luciano, excelente, Matheus, né, a pergunta, tanto a resposta. E a Docton TV nos acompanha aqui, né, o nosso canal que nos divulga, o nosso programa de entrevista, e a gente sempre conversa muito, né, e nesse sentido da questão da mídia, é a seguinte situação: se você não quer virar notícia, não crie o fato, porque quando acaba surgindo uma situação que você está envolvido, a depender de quem você seja, isso vai ter um destaque, e infelizmente, né, a imagem, né, o nome, eles acabam caindo na mídia e aí essa situação acaba não se controlando. E depois que é divulgado, a questão do interesse público, né, tem que ser, a própria imprensa tem que ter muita responsabilidade nessa situação, e acaba tendo, né, porque senão acaba criando um problema. Então, há que se ter um cuidado, né, em relação à presunção de inocência. Ela é ampla, é um direito fundamental. Quando a gente estuda direito constitucional, né, a dificuldade, às vezes, do professor, muitos perguntam, como estudar direito constitucional numa época que todo mundo, né, gosta de interpretar a Constituição, dar palpite? Fala assim, estudar direito constitucional, todos nós temos que nos enveredar isso. Mas quando você começa a falar da presunção de inocência, falar que o preso, né, tem direitos, né, as pessoas acabam não aceitando. Isso de uma forma geral. Lógico que, quando se aprofundam ali, acabam entendendo o espírito da situação. Para que a gente possa garantir aos inocentes os seus direitos fundamentais, tem que se garantir a todos, né? A todas as pessoas de maneira indistinta, porque todos nós somos iguais perante a lei. Então, esse é o nosso grande desafio. A Constituição Federal ela tem que ser lida, estudada por todos nós mesmos, porque senão a gente acaba cometendo algum tipo de injustiça em relação a alguém que pode menos, porque às vezes não tem uma condição de contratar um advogado que vai ficar dedicando ao seu caso, né? A gente vê aí a quantidade de processos que tem advogados dativos, nomeados, porque as pessoas não têm condições de contratar um advogado, e as pessoas ficam à mercê, né, de um processo midiático e social em que não há muita garantia, né, de defesa, né, a ampla defesa, o contraditório, como a gente estuda aqui. E por isso que o estudante de direito ele tem que ter esse papel, né, de se envolver nessas questões, né, procurar entender como é que funciona, fazer um estágio, né, em que possa ter essa relação com as pessoas que podem menos, né, aprender a escutar, aprender a interpretar qual é o direito dela, aprender como acompanhando um profissional, como é que se faz a defesa, né, porque a advocacia, o Luciano sabe muito bem disso,
A advocacia, ela é indispensável à administração da justiça. A advocacia está prevista lá na Constituição Federal, e ela é que faz esse papel de interlocução daqueles que podem menos com o sistema. E a gente tem que prezar muito por isso, e esse tema de hoje é um tema muito importante, é um tema relevante, que a gente tem que procurar desenvolver cada vez mais com ele, né, Luciano? Exatamente. Isso me fez até pensar numa coisa, Oscar, porque a advocacia ela é muito importante, eu particularmente me apaixonei pela advocacia, e eu acho que, e nem era o meu plano advogar, tá? Eu confesso para vocês que eu não entrei na faculdade sonhando em ser advogado, mas quando eu decidi advogar, no meu primeiro ano eu já me apaixonei, porque eu já gostava da parte criminal. E uma coisa que a gente percebe muito é que a gente causa equilíbrio, às vezes, para a vida das pessoas. Porque quando você pega um determinado caso, você conhece o cliente, né, claro que você não tem que entrar em intimidade com o cliente nem nada do tipo, mas quando você conhece a história da pessoa, você passa a ter uma percepção um pouco diferente. E isso, de certo modo, faz com que você olhe o cenário que a pessoa está vivendo, onde tem um juiz que quer condenar, tem um promotor que quer condenar, e quem que é a única pessoa que pode ajudar aquele ser ali? É o advogado. E, como o Oscar mencionou, nem sempre aquela pessoa tem dinheiro para poder pagar um advogado. E digo até mais, infelizmente, nós temos profissionais que às vezes vão receber menos, vão cobrar bem menos, às vezes uma mixaria, né? E fazer uma defesa meia boca, digamos assim. E a pessoa vai ser prejudicada do mesmo jeito. Então, é muito interessante, inclusive, a gente sempre, para quem tiver interesse em atuar na advocacia, você trabalhar ali realmente em defesa do próximo, né, e ter dedicação ao caso. Porque muitas vezes, se você fizer uma defesa ruim, se você fizer um trabalho ruim, isso aí já envolve em qualquer área, é o seu nome que está em jogo, né? E não tem nada mais prazeroso que você ouvir um cliente te agradecendo, você vendo que a justiça foi feita graças ao seu trabalho. Isso é extremamente satisfatório. Extremamente satisfatório. Muito bom, Luciano. Foi um prazer enorme te receber aqui. Eu queria agradecer o Matheus também, Guilherme, aqui pela participação para a terceira pergunta. Sua pergunta, Matheus, foi também de destaque, viu? Você, a Rita, a Caroline, tiveram uma participação muito interessante aqui e levaram aí o grupo de vocês aí a participação que merece as considerações que foram feitas aqui. Então, eu queria agradecer, viu, Matheus, pela sua participação. Vou só tirar aqui liberar a sua fixação. Então, eu queria agradecer ao Luciano, né, por ter participado aqui do nosso projeto integrador, para poder levar essa informação aqui para a sociedade. A gente vai fazer a publicação dessa entrevista através da Docum TV, justamente para a gente poder levar esse destaque no sentido de fazer com que as pessoas parem e pensem um pouco sobre esse importante direito fundamental, que é a presunção de inocência. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço pela oportunidade, Oscar. Precisando, estou sempre à disposição. O programa aqui do nosso projeto integrador se despede. Até o próximo encontro.